Boa noite a todos os presentes no plenário Eugênio Manuel da Cunha e a você que nos acompanha pela TV Câmara São José. A Câmara de Vereadores tem a honra de recebê-los neste momento para a sessão solene de entrega da Medalha Infância Protegida Frei Antônio, destinada a reconhecer o trabalho das pessoas que se destacam com projetos e atitudes referentes à proteção das crianças. A Medalha Infância Protegida Frei Antônio foi instituída pela Resolução 304 de 2011, de 2 de março deste ano, de indicação do vereador Moacir da Silva. Esta sessão visa promover o reconhecimento público ao trabalho daqueles que desenvolvem ações relativas à erradicação da mão de obra infantil, combate à violência, patrocina a cidadania através da educação, cultura, esporte e lazer, bem como qualquer tipo de proteção às crianças. Para a formação da mesa, chamamos o vereador Neri Osvaldo Amaral, presidente desta casa. O vereador Moacir da Silva, autor da resolução que instituiu a Medalha Infância Protegida. O vereador Lédio Coelho, vice-presidente da Câmara Municipal. O primeiro secretário, vereador Edilson Vieira. Chamamos também a segunda secretária, vereadora Mary Hang. Convidamos também para compor a mesa o senhor Vanderlei Manuel Porto, presidente da Ação Social Salto do Maruim. Convidamos Marcelo José Melo, secretário adjunto de Educação de São José. Marcos da Silva, que está representando o secretário regional de desenvolvimento da Grande Florianópolis, Renato Rinning. Convidamos também para tomar seus assentos no plenário os vereadores Adriano de Brito, a vereadora Aline Castro, o vereador Amauri dos Projetos, o vereador Michel Schlemper, e registramos a presença do vereador Orvino de Ávila já no plenário. Gostaríamos também de registrar Gilson Botelho, ele é do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes de São José, que também está participando dessa sessão e está presente no plenário. E também convidamos o vereador Sanderson de Jesus. Neste momento, eu convido o presidente da Câmara Municipal para que faça oficialmente a abertura dessa sessão solene. Boa noite a todas as senhoras, boa noite a todos os senhores, boa noite às crianças e a todos que estão presentes. É uma satisfação recebê-los essa noite para a noite de homenagens. E sendo assim, em nome de Deus, eu declaro aberta a presente sessão e convido ao propositor da Medalha Infância Protegida para que assuma os trabalhos dessa sessão até o final. Vereador Moacir da Silva. Convidamos também para ocuparem seus lugares nas cadeiras aqui à frente os homenageados desta noite.
Sirlene Olentina do Nascimento. Elizabeth de Andrade. Marli da Silva Farias. Terezinha Alberton de Souza. Patrícia Adelaide da Silva. Maria de Lourdes Araújo. Daniele da Silva Castro. William Antônio Marcelino. Maria Janice dos Santos. Soraya Jaqueline Ribeiro. E Valdenésio Pedro de Faria. Em posição de respeito, convidamos a todos para que fique de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convido para fazer o uso da palavra, neste momento, o vereador Moacir da Silva, autor da Resolução 257 de 2009 e presidente desta sessão solene. Membros da mesa, os convidados, os nossos homenageados dessa noite, cada um que está aqui presente e aqueles que nos assistem à TV Câmara, talvez tenha passado pela cabeça de cada um o que quer dizer Medalha Infância Protegida Frei Antônio. A Câmara aprovou essa lei no ano de 2010, exatamente objetivando, resgatar aquelas pessoas que fazem um trabalho focado, voltado à criança, voltado a inserir a criança no contexto social. Aquelas pessoas que, na maioria das vezes, de uma maneira anônima, fazem o seu trabalho, cujo reconhecimento maior não é uma remuneração financeira, mas é sim aquilo que elas
percebem no crescimento das crianças, no crescimento da sociedade, e que muitas vezes não é mensurável. É como que plantar uma semente na alma de alguém. Essa semente espiritual muitas vezes não é percebida, e muitas vezes vai ser percebida gerações depois, pela transformação que faz na vida das pessoas. Mas ela é concreta, e ela, no coração de quem planta, ela existiu e faz a diferença. Por que Frei Antônio? Frei Antônio foi um pastor católico, não por questão religiosa, mas que colonizou junto com o povo da colônia Santana aquela periferia, e o seu olhar foi sempre social. A questão religiosa sempre perpassou a questão social. De tal maneira que, para nós podermos contextualizar um pouquinho, naquela região já havia, há 25 anos atrás, uma máquina de projeção de filmes de cinema, como existia no centro de São José. No município de São José, existia na colônia Santana e no centro de São José. Lá existiam ações sérias voltadas à educação, uma luta para estruturar um colégio, uma luta para estruturar uma creche, uma luta voltada à questão social. Este frei, de nacionalidade alemã, que adotou o Brasil como sua terra, é a síntese de muitos de nós, na sua origem, porque nenhum de nós é de origem brasileira, todos nós migramos, mas que fez dessa sua terra e jogou aqui todo o seu empenho, todo o seu amor para fazer transformações na periferia. E fez, com certeza. Morreu há 13 ou 14 anos, sem poder ver muito dos frutos dos quais ele plantou. Mas tudo o que ele fez, de uma maneira ou de outra, refletiu e está refletindo na sociedade hoje. Por isso ele empresta o nome dele, uma maneira que a Câmara viu de perpetuar o nome dele, mas também de dizer a cada um dos homenageados, a cada uma das pessoas que faz esse trabalho, não importa se ele é silencioso, não importa se ele não tem eco hoje na sociedade, ele sim é sentido no coração das pessoas, e ele modifica a vida de muita gente, pelas vidas transformadas por aquele homem que empresta o seu nome a essa medalha, que agora é lei, e que todos os anos deve se repetir homenageando, Pela ação de vocês, pelo trabalho de vocês, a Câmara quer hoje dizer muito obrigado e quer dizer que sintam-se vocês todos incluídos nessa medalha e que cada um se sinta entusiasmado a fazer esse trabalho social. Muitas vezes as pessoas olham quem trabalha socialmente e dizem, mas por que será que eles se movem a fazer isso se a remuneração financeira não existe? Eles devem ser malucos, ou alguns mais preconceituosos até ousam dizer, devem receber alguma coisa por trás, eles devem ter algum ganho que não aparece. Mas aquele ganho que modifica a essência das pessoas, aquele ganho que trabalha o coração das pessoas de coração para coração, esse é inestimável, esse não tem valor, mas provoca em nós uma alegria, uma energia que nos move e que faz o que tem feito pela nossa sociedade todos os movimentos sociais. Por tudo isso é que foi instituída a medalha Infância Protegida Frei Antônio. Obrigado. Eu sou Selma Terezinha de Souza. Nós conhecemos o Frei Antônio na colônia Santana, que nós éramos moradores de lá. Eu era, na época, eu era uma criança, eu tinha apenas 9 anos, nem tinha bem 9 anos. Eu já conheci o Frei Antônio, ele foi meu catequista. E o Frei Antônio, ele veio da Alemanha para a nossa paróquia, para a nossa comunidade, da colônia Santana. E lá foi onde a gente teve a oportunidade, a grande graça de conhecê-lo. E o Frei Antônio, ele era assim mais do que um pastor, ele era um padre, ele era um pastor que ele se preocupava com as famílias. Ele se preocupava tanto com a parte espiritual, tanto quanto a parte cultural, como a parte social. O Frei Antônio, ele era aquele pastor que ele visitava as famílias, ele ia nas casas e ele se preocupava muito com o social, com a miséria, com a pobreza. E nós morávamos lá na colônia Santana, no interior, era bem no interiorzinho.
chamado Mariquita. Era um cantinho bem humilde e lá a gente se criou. E o Frei Antônio, por ser aquele padre, pastor, que ele queria visitar e sempre visitava as famílias, ele ia até nas casas e ele se preocupava muito com a nossa família. Então eu conheci ele participando da nossa casa, ele ia na nossa casa e ele conduzia assim as famílias, cada uma dentro das necessidades de cada família, dentro da necessidade de cada família que tinha. E com a nossa família, como nós éramos muito pobres, e o meu pai era doente, logo chegou a falecer, ele nos visitou, acompanhou toda a parte da doença do nosso pai. E depois, quando eu tinha a idade de ir para a catequese, ele me conduziu. Ele me levou até Florianópolis, comprou todo o meu traje da primeira comunhão. Ele se preocupava porque a gente não tinha a parte que precisava, então ele se preocupava muito com a gente. E isso para nós é muito grato, eu tenho muita gratidão o que ele fez pela Colônia Santana. E ele, com a parte que ele tinha, a preocupação que ele tinha com o social, ele também tinha com o cultural. Ele trouxe, eu lembro muito bem, em 1978, eu já era um adolescente. Em 78, ele trouxe para nós aquele filme Ben-Hur. Ele apresentou no salão, no cinema, para toda a comunidade poder participar, assistir e conhecer um pouco mais da cultura. E ele se preocupava também com a parte social, que ele via as mães querendo trabalhar, as necessidades. Ele fundou uma creche, um jardim, uma creche, que tem até hoje o nome de Jardim de Infância Santo Antônio, Frei Antônio. Frei Antônio. Ali ele colocou assim grande parte de crianças. Nós tínhamos muitas crianças onde ele se preocupava, onde ele ajudava, onde ele conduzia. Então ele preparava, ele era aquele pastor que ele se preocupava não só com a parte espiritual, mas ele também se preocupava muito com a parte social, com a fome, com a cultura. Depois, com um tempo, também ele trouxe teatros, que a gente não tinha oportunidade de participar de teatro nem de cinema. Então ele levava até nós, até a nossa comunidade, né, filmes que a gente pudesse conhecer um pouco a cultura. E ele levava teatros, onde a gente pudesse também conhecer o que era um teatro. Ele se preocupava muito com a educação. Ele não gostava, ele não deixava, ele ia em busca de pessoas que talvez não estavam na escola. Então ele gostaria assim que todas as pessoas conseguissem ter acesso à leitura. Ele era uma pessoa que até hoje eu acho que a Colônia Santana só tem a agradecer, e a memória dele ficou com muita gratidão a todos. O Frei Antônio representou para a minha vida, para a nossa família, aquele pai que nos conduziu, aquele paizão que nos ajudou tanto na parte espiritual, que nos conduziu, mas também que nos ajudou muito na parte social, na parte da fome, na parte da cultura. Ele apresentava para nós sempre mais. Ele gostaria que a gente crescesse, que a gente nunca ficasse naquele ambiente que nós vivíamos. Ele gostaria, e eu tenho certeza que isso ele conseguiu, fazer a gente crescer um pouco, fazer a gente estudar, fazer a gente trabalhar. Gostaríamos de registrar a presença da Patrícia Estevão, que é diretora do Centro Educação Infantil Frei Antônio, presente também nesta noite. Neste momento, passamos à apresentação dos homenageados e a entrega das medalhas.
Nós gostaríamos de convidar o vereador Moacir da Silva, autor da resolução, para ler a biografia de sua homenageada, Sirlene Olentino do Nascimento. Eu não vou chamar de Sirlene, porque ela não gosta de ser chamada de Sirlene, porque todo mundo a chama de Lena. Então eu vou chamar de Lena. E queria que cada um se sentisse um Leno e cada uma se sentisse uma Lena, porque eu tenho certeza que cada vereador quer homenagear a todos, mas teve a oportunidade apenas de indicar um. E eu sempre digo que há pessoas que são nossos irmãos porque a natureza dá. E eu tenho 8 irmãos que a natureza deu e eu sou muito feliz e amo a todos eles. Mas a natureza também me deu alguns outros irmãos. E um desses irmãos é a Lena. A Lena é minha irmã de longas datas. E durante toda essa caminhada eu pude presenciar a dedicação e o trabalho dela voltado às crianças. Professora de 23 anos, muitos anos na entidade, na creche, na ação social. Dificilmente, mesmo quando os salários atrasavam 3, 4, 5 meses, tinha preocupação com o financeiro, a preocupação era as crianças e todo esse envolvimento com a educação. A Lena passa uma fase extremamente complicada na vida dela. E eu acredito também na providência divina. E por isso eu senti muito mais eu acredito por sensação daquele que é o divino. Quero o momento de dizer muito obrigado porque tu existes, tu és muito importante, tu és uma pessoa muito amada por nós e por Deus. E tenha consciência disso, a turbulência da vida que está passando. E eu gostaria que ficasse só contigo, porque no teu íntimo tu sabes o que é. Ela passará. Porque depois da turbulência desse oceano, tem sem sombra de dúvidas um Deus que nos ama e que vai abraçar todos nós e que vai te abraçar e está te abraçando nesse momento. Pelo que tu és como pedagoga, pelo que tu és como mulher, pelo que tu és como esposa, pelo que tu és como mãe e pelo que tu és como minha amiga. Eu tenho o maior orgulho de te dar um abraço e te homenagear com a medalha Infância Protegida Frei Antônio. Passamos a palavra ao presidente desta casa, Neri Osvaldo do Amaral, que irá ler a biografia de sua homenageada, Elizabeth Gomes de Andrade. Elizabeth de Andrade, Dona Beth, como a gente conhece, como a gente chama, mudou-se para São José no ano de 1988, com o objetivo de formar uma associação para as crianças com síndrome de Down. Essa vontade partiu por ser mãe de uma portadora de síndrome de Down, que hoje tem 28 anos. Foi pensando no futuro da filha que a Dona Beth reuniu pais e portadores da síndrome, médicos, fonoaudiólogos, professores e educadores físicos para que, juntos e voluntariamente, fundasse, em 21 de setembro de 1991, a Associação dos Portadores da Síndrome de Down, mais conhecida como Amigo Down. A sede fica em Barreiros, tem como principal objetivo defender os direitos e os interesses dos portadores de síndrome de Down. Senhoras e senhores, é importante que a gente tenha pessoas como a Dona Lena, como a Beth, como, não sei o nome de todas, a Dona Terezinha, o Valdonésio, a Patrícia, né?
E todos vocês que estão aqui presentes, e eu tenho certeza que entre aqui o nosso pessoal que está nos assistindo, tem outras pessoas também que têm o mesmo sentimento. Mas a Dona Bete, a gente vê o dia a dia dela, correndo atrás de prenda para fazer bingo, correndo atrás de doação, correndo atrás de um futuro melhor para as crianças que ela, mas com muito carinho, que a gente sente na emoção dela, que ela dá fazer esse trabalho. Dona Bete, parabéns para a senhora. Eu quero chamar a minha amiguinha, que ela disse, olha, eu não namoro contigo porque tu já é muito velho para mim. Mas eu também já sou casado, não adianta, né? A Pamela, para vir junto comigo, fazer essa homenagem que é mais do que justa e merecida para a nossa querida Dona Bete. Convidamos agora o vereador Lédio Coelho para ler a biografia de sua homenageada, Marli da Silva Farias. Vereador Moacir, gostaria de parabenizá-lo pela indicação, que é o 2º ano, e como Vossa Excelência disse, nós passamos por essa casa, mas com certeza é um projeto que permanecerá nessa Casa Legislativa. O senhor foi o autor, aprovado, e agora continua. E eu sempre digo que nós temos por obrigação, como pessoas públicas, de dizer, por aquelas pessoas que tanto fazem, muito obrigado. Gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar o Gilson, um grande batalhador no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de São José, sempre foi. Gilson seja extensivo a todas aquelas pessoas que lutam, que brigam, muitas vezes uma briga positiva, pelos direitos daqueles menos favorecidos, de repente pela criança e adolescente, não só de São José, mas de todo o nosso mundo, nosso planeta. Gostaria de cumprimentar a Marli e todos os homenageados e as homenageadas. Gostaríamos nós, vereador Moacir, se cada um pudesse indicar 10, 20, 50, né? Que teríamos com certeza para indicar, mas é um por ano, então. Marli da Silva Farias é catarinense, natural de Caçador. Casada há 38 anos com Hélio, aqui presente, nosso amigo. Tem 3 filhos, o William, nosso músico da noite, a Deise e o Fabiano. É pedagoga com habilitação e supervisão escolar. Participou da elaboração do planejamento estratégico do Centro Integrado de Atendimento à Criança e o Adolescente e à Família da Cidade da Criança em São José, no ano de 2002. Participa ativamente das conferências, seminários, fórum, em busca de melhorias na garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Atuou como conselheira tutelar no Centro de Referência Sentinela em São José, entre o ano 97 e 2010. Atualmente é supervisora escolar no Núcleo de Educação Infantil São João Batista, na cidade vizinha de Florianópolis. Marli, por tudo isso que você faz, com certeza com o amparo, o aval e o apoio da tua família, na noite de hoje tenho a satisfação de entregar a medalha à Infância Protegida Frei Antônio, no qual o vereador Moacir também tive o privilégio de conhecê-lo, e dizer que continue. Mesmo, muitas vezes, alguém atirando alguma pedra, mas com certeza a gente só atira uma pedra ou só sobe num pé onde dá frutos. E você já deu e vai continuar dando muitos frutos para aquelas pessoas que tanto precisam. Então, quando alguém atirar uma pedra através de uma crítica,
que seja um incentivo para ti continuar lutando, não só você, mas todos vocês nessa noite. Muito obrigado. Agora o vereador Edilson Vieira prestará a sua homenagem lendo a biografia de Terezinha Alberton de Souza. Vereador Moacir, hoje presidindo essa sessão solene, mesa diretora, senhoras vereadores, senhores vereadores, munícipe que nos prestigia com sua presença, munícipe que nos assiste pela TV Câmara, meu boa noite. A minha homenageada é a dona Terezinha Alberton de Souza, casada com Celso Antônio de Souza, mãe de 3 filhos, mesmo assim encontrou tempo para se dedicar às atividades da igreja e da ação social. Terezinha participa ativamente do movimento dos irmãos, pastoral da família e da pastoral da criança. Com muito amor, acolhe jovens e crianças que precisam da sua ajuda e de seu carinho. Parabéns, dona Terezinha, parabéns a todos vocês, senhoras e senhores, que realizam esse belíssimo trabalho, né? A gente só tem a agradecer e pedir a Deus uma bênção especial a todos, que para vocês continuem fazendo esse belíssimo trabalho, acolhendo essas pessoas que tanto precisam. Dona Terezinha, recebe da mão do vereador Edilson a medalha Infância Protegida Frei Antônio. Chamamos a vereadora Mary Hang para ler a biografia de sua homenageada, Patrícia Adelaide da Silva. Boa noite a todos. Quero parabenizar o vereador Moacir pela iniciativa. Vereador, é muito importante que nós possamos homenagear a todos e a todas nessa noite pelo trabalho que vocês fazem em prol da cidade de São José. É muito gratificante, vereadora Mauri, poder fazer isso em nome dos 11 que estão aqui. A minha homenageada, também uma pedagoga, educadora, Patrícia Adelaide da Silva. É importante a gente conhecer um pouquinho da história da Patrícia. Aos 16 dias de novembro de 1962, em um parto muito difícil, nasce a pequena Patrícia, filha de Maurino Aristides da Silva e Adelaide Maria da Silva. Natural da fazenda Santo Antônio, em São José, cresceu e estudou suas séries iniciais na Escola Municipal Albertina Crumel Maciel, onde aprendeu a ler e escrever. Aos 12 anos, foi morar com os pais em uma comunidade chamada, lá do nosso interiorzão de São José, de Pagará Grande, localizada na zona rural de São José. A menina, como ainda é hoje, determinada e persistente, continuou seus estudos, mesmo tendo que caminhar 14 quilômetros por dia para chegar ao Colégio Estadual Professor Joaquim Santiago. Eu sei, Patrícia, que como você, muitos da Colônia Santana fazem isso ainda, né? Hoje já tem transporte, mas fizeram. Onde concluiu o colegial. Não satisfeita, a jovem iniciou na escola técnica, que era muito difícil conseguir chegar lá. Mas a dificuldade de locomoção a fez parar o curso.
Foi neste período que a jovem garota encontra sua vocação e inicia o 2º grau no curso de magistério no Colégio Aníbal Nunes Pires. Começa, então, uma jornada em prol da educação. No último ano do magistério, começou a dar aula na Escola Isolada Municipal Parará Grande. Como para ela o tempo ruim não existe, prestou concurso e se efetivou na mesma escola, onde permaneceu até o fechamento da mesma em 2009. Nos anos que ficou lá, se formou pedagoga, fez curso de especialização em gestão escolar, fez pós-graduação em metodologia do ensino e concluiu como mestre em Reiki. Patrícia sempre esteve à frente de ações em prol das crianças e da sua comunidade. Casada com Antônio Domingos da Silva, teve gêmeos, Emanuel e Ezequiel, que são a sua vida. E sou prova disso. Não contente em só trabalhar com as crianças na escola, resolveu criar em um espaço bem simples o espaço Recriar é Viver. Esse espaço é localizado no bairro Colônia Santana, espaço comprado pela professora com a ajuda do seu esposo. Um local que era usado, vereador Orvino, por viciados em droga. Ela transformou em uma sala de aula onde as crianças passam as tardes de sábado, aprendendo coisas boas e praticando a filosofia do Reiki. Ela poderia estar em casa, como muitos de nós às vezes estão. Ela está lá fazendo a diferença na vida dessas crianças. Esta sala é a realização de um sonho da Patrícia, onde cada dia juntam-se novos sonhadores amigos na energia da vida e do amor ao próximo. Acreditar na nossa própria capacidade é saber que somos uma gota no oceano da vida, pronto para nos juntarmos a outras gotas e transbordarmos o copo da sabedoria para a evolução da humanidade. Esta é uma filosofia que a Patrícia pratica todos os dias. Conheço, Patrícia, o teu trabalho de perto e quero nessa noite reconhecer, tu és uma guerreira em prol da educação do município de São José. Tu fazes a diferença na vida dessas crianças da Colônia Santana. Por isso, me sinto muito honrada em poder te homenagear nessa noite com a medalha da infância protegida Frei Antônio. Me falou que hoje é semente do amanhã, para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Que brincava me falou que hoje é semente do amanhã, para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida,
vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será.